Bom dia, pessoal. Vim apresentar aqui uma revisão para avaliação do conhecimento sobre os assuntos de construção civil, certo? Iremos focar em alguns tópicos, né, em virtude, do tempo de gravação, mas espero, né, que vocês estudem, os temas que foram mencionados, né, que foram entregues a vocês. E no mais, qualquer dúvida, né, também estou à disposição, caso precisem, né, aqui eu deixo meu contato, meu e-mail, se vocês quiserem tirar também alguma dúvida posteriormente, ok? Então vamos lá, vamos revisar aqui os conteúdos. Primeiro conteúdo que a gente vai falar vai ser da disciplina de técnicas construtivas, certo? A gente vai revisar, o assunto sobre sistemas de cobertura. Os sistemas de cobertura, né, eles têm uma definição que eu acho muito boa, que vem da norma NBR 15575 de 2013. É uma norma bem recente, né, que fala sobre desempenho na construção civil, né, desempenho dos diversos sistemas de construção, né, quer seja ali de sistema de cobertura, como é o nosso assunto aqui, esquadrias, sistemas estruturais também. Então, a norma ela traz, né, a definição do sistema de cobertura como um conjunto de elementos ou componentes dispostos no topo da construção, com a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e salubridade. Ou seja, o sistema de cobertura ele vai proteger tanto da água da chuva, né, que seriam lá as nossas intempéries, como também vai proteger o usuário quanto a aspectos de salubridade, ou seja, garantindo a saúde daquelas pessoas que estão ocupando ali aquela edificação. Então, através do sistema de cobertura, né, a gente evita que tenha infiltrações, né, alguns problemas que podem dar origem a algumas patologias, como mofo, fungos, que poderiam, assim, trazer prejuízos em termos, né, de saúde à população, né, às pessoas que estão habitando aquela edificação. Esse sistema ainda, né, visa proteger os demais sistemas da edificação. Então, a gente sabe que a edificação ela é composta por diversos sistemas, né, sistemas de vedação, as próprias instalações, né. Então, a cobertura também tem essa função de proteger os sistemas que estão abaixo dela, certo? E os elementos componentes da deteriorização por agentes naturais e contribuir positivamente para o conforto termoacústico da edificação habitacional. Então, o sistema de cobertura, né, ele ainda oferece, né, um conforto ali térmico e acústico para as pessoas daquele local, né? Então, assim, quando a gente fala de um sistema de cobertura, ele tem a função realmente ali estrutural, né? Tem a função de preservar, né, ali uma qualidade em termos de salubridade, mas também a gente não pode esquecer desse aspecto de conforto, né, que está muito relacionado ali à qualidade de vida das pessoas que estão utilizando aquele espaço, certo? Além disso, né, não foi comentado aqui, mas o sistema de cobertura, ele também desempenha um papel importante que seria na economia de energia, né? Por quê? Se a gente parar para pensar, né, o sistema de cobertura, por ele trazer essa questão desse conforto térmico, né, seria preciso, assim, um menor gasto ali em termos energéticos, né, até mesmo quando a gente fala ali em gasto de energia, né, em reais, né, na conta ali no final do mês, seria necessário um gasto menor em termos ali de resfriamento da edificação, ou seja, de climatização, né? O sistema de cobertura ele vai oferecer ali um sombreamento naquela edificação. Assim, a gente diminui, né, a temperatura ali do local onde aqueles usuários estão habitando, e assim a gente precisa gastar menos ali com o sistema de climatização. Claro que vai depender muito do tipo de sistema de cobertura, né? Se a gente for pensar ali em telhas, por exemplo, de alumínio, telhas metálicas, são telhas que não têm um isolamento muito bom em termos térmicos, né? A telha que teria ali mais parecida com a telha metálica, né, um isolamento térmico melhor, seria a telha sanduíche, né, que tem uma camada ali de EPS no meio, certo? Mas existem sistemas, né, que têm um desempenho melhor. A própria telha cerâmica, né, tem um desempenho melhor em termos térmicos, certo? Existem outros sistemas também alternativos, né, outros componentes que poderiam proporcionar, né, esse conforto térmico com a qualidade, vamos dizer assim, melhor, ok? Então, pessoal, a norma traz algumas definições, né? A gente pode analisar aqui, por exemplo,
definições mais clássicas, né, que seriam, por exemplo, o que é composto o telhado. Então, o telhado ele pode ser, né, de diversos tipos, a gente vai depender ali da quantidade de águas, né, que seriam ali os caimentos daquela coberta. Essas águas, elas podem ser chamadas também de panos ou vertentes, certo? Então, o telhado ele é um elemento constituído por telhas, peças complementares e acessórios. O telhado de alpendre é aquele, como a gente pode observar, que é um telhado que eu tenho apenas uma água, né? Ou seja, eu tenho só uma inclinação, ó, como a gente está observando aqui, ok? A gente ainda tem, deixa eu passar aqui, pronto. A gente ainda tem um telhado de duas águas, né? Que é aquele que eu tenho é, duas inclinações, concorrendo aqui nesse ponto mais elevado pelo que a gente chama de cumeira, que ele vai dividir as nossas águas, tá? Temos ainda, é, deixa eu apagar aqui, beleza, pronto. Temos ainda telhados de três águas, ó, quer dizer, quatro águas, né, que seriam aquele que a gente chama de piramidal, né? Então a gente tem quatro águas compondo esse telhado. Deixa eu só pegar aqui novamente o pincel. Ok. Temos ainda esse telhado aqui de quatro águas e temos também um telhado em arco, né? Que esse telhado em arco ele é muito utilizado em edificações comerciais, né? Ginásios poliesportivos, galpões, né? Também. E é interessante esse telhado porque eu posso também instalar elementos complementares, né? Como é o caso de lanternins, clarabóias, né? Que eu posso trazer aqui uma luminosidade, até mesmo uma ventilação ali diferenciada para aquele local, ok? Esse telhado aqui de quatro águas, se a gente observar, a gente tem duas águas, ó, que são maiores, né, que são essas daqui, e a gente tem duas águas que são menores. Essas águas de maior área, né, a gente chama de água principal, certo? Que seria a nossa água mestra, como a gente está vendo aqui, ó, como definição, certo? Laje plana. A laje plana seria uma laje de cobertura que teria uma declividade menor ou igual a 5%. Acima de 5, né, eu não classifico mais como uma laje plana, certo? O lanterninho, ó, como a gente falou lá naquele tipo lá de que a gente viu naquela foto anteriormente, né? Ele é um dispositivo que visa trazer, né, aquela cobertura, um aspecto ali, tanto de luminosidade, né? Traz uma luminosidade ali para o local, como também a ventilação, né? Se a gente observar, existem espaços aqui abertos que também resfriam ali o local, permitindo assim um acesso do vento naquela edificação. Temos ainda alguns outros componentes, né, do sistema de cobertura. Temos a trama, que ele é um conjunto de terças, caibros, ripas, como a gente pode observar aqui, ó. Aqui são as nossas terças que estão apoiadas na tesoura. Tesoura seria todo esse triângulo aqui, todo esse elemento aqui estrutural da nossa cobertura. As terças, elas vão segurar, né, elas vão dar suporte aos caibros, né, que vão estar passando ali perpendicular às nossas terças. E as ripas estarão passando, né, perpendiculares aos caibros ou paralelo às terças. As ripas, elas têm menor espaçamento, né, entre cada uma delas, porque ela vai servir, né, de sustentação no caso das nossas telhas, tá? Então, vai ser os elementos que vão ter menor espaço ali entre eles. E a viga calha, né, seria um elemento ali estrutural, né, um perfilzinho normalmente em U, com a função de trazer, né, um destino da água pluvial para uma coleta, certo? Então, se a gente analisar aqui, ó, essa figura, a gente vai ver várias denominações, né, dos elementos de cobertura. Aqui em cima a gente tem a cumeira, né, como foi dito, que ela vai separar as águas, é o ponto mais alto ali, né, a aresta mais alta daquela coberta. Temos aqui também os espigões, ó. Esses espigões, né? Eles são também arestas do telhado, mas essas arestas elas vão estar inclinadas, né? Então, se a gente observar aqui os espigões, né? Eles divergem a água da chuva. Por quê, né? Porque se a gente for analisar essa chuva, né? Essas gotas que vão cair aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, pronto. Só um momento.
essas gotas que vão cair aqui, ó, elas vão escoar nesse sentido aqui do telhado, certo? Então, eles estão divergindo a água da chuva. Aqui a gente também tem uma aresta, né? Aqui nessa parte aqui do telhado, que a gente está analisando, mas ele vai receber outra denominação, que seria o rincão ou água furtada. Por que que recebe esse nome? Porque aqui, nessa aresta aqui, a água da chuva, no caso agora, ela vai convergir, ó. Então, a água que vai cair aqui, ela vai tender a escoar aqui em direção, né, a essa nossa aresta aqui que a gente chama de água furtada, né? Ela vai coletar a água bem aqui e trazer um destino próprio aqui por conta, né, desse direcionamento, certo? Nós temos ainda o lanterninho, né, como foi dito, ó, o lanterninha ele tem uma função tanto de ventilação como de iluminação, e a clarabóia ela vai ter uma função apenas de iluminação. A gente não tem uma função ali de ventilação, certo? Temos os beirais, né, que seria essa parte aqui mais baixa do nosso telhado, certo? Aqui temos a tacaniça, que seria uma água aqui de menor tamanho, e o oitão, né, seria ali um fechamento que nós trazemos, né, para trazer uma estética ali diferenciada, né, para não ficar as tesouras, certo, à amostra, ok? Então, esses são os principais elementos de coberta. É, temos outras denominações, né? Como a gente pode ver, existem várias denominações de sistema de coberta. Então, aqui são denominações próprias das tesouras, certo? Então, como a gente está vendo, ó, aqui seriam as nossas terças, que estão apoiadas aqui nas nossas tesouras, né? Esse elemento que ele recebe o nome de diagonal, mão francesa, certo? Escora ou asna. Aqui seria o chapuz ou chafuz, né? Que seriam essas pecinhas triangulares que vão apoiar as nossas terças. As terças, como foi dito, elas vão sustentar ó, os caibros, e os caibros vão sustentar as nossas ripas, que por sua vez vão sustentar as telhas, tá? Temos outras denominações das tesouras, né? Então aqui seria o pendural, ó, essa parte aqui vertical da tesoura. Aqui seria o pontalete, montante, tirante ou suspensório. Aqui seria diagonal ou mão francesa, tá? Aqui linha ou tirante. E bem aqui, né, como foi dito, seria a nossa pontalete, montante, tirante ou suspensório, certo? Então são denominações próprias, né? Claro que a gente não vai precisar decorar tudo aqui para nossa avaliação, mas seriam denominações importantes, né, quando a gente está lidando ali com mão de obra que trabalha aí na execução de um sistema de cobertura, ok? Vamos dar continuidade. Então, pessoal, essa parte, né, dos elementos de cobertura são importantes, certo? A gente saber, principalmente aqueles principais, né, comer, espigão, água furtada, né, que seria ali o nosso rincão, o que é que seria um beiral, né? Enfim, esses elementos, né, não seria ali importante para a gente, né? Não todos os elementos de tesoura, claro, mas esses principais, né, seriam básicos, então é importante para avaliação, tá? Seria importante também a gente analisar a questão de cálculo de coberta, né? Então, como é que a gente realiza um cálculo para verificar, por exemplo, quantas telhas, né, vai ser preciso eu fazer ali de compra, né, para a execução de uma coberta? É bem simples, né? O que a gente tem que ter aqui de atenção é que a área do telhado, né, ela vai ser composta não pela planta baixa desse telhado. Eu não posso olhar para o telhado vendo ali uma planta de coberta, né, que seria uma representação ali como uma planta baixa. Não posso fazer isso por quê, professor? Porque o nosso telhado ele vai ter inclinações, né, como a gente está vendo aqui, ó. Eu vou ter inclinações, né, que vão dar os caimentos ali das águas, e essas inclinações, elas vão aumentar a área do meu telhado. Então, se eu analisar a área, né, do telhado aqui, ó, como sendo uma medida, como a gente está vendo aqui, ó, vista em planta, né, uma planta ali de coberta, por exemplo, eu não vou conseguir fazer uma estimativa precisa de um orçamento, por quê? Porque a quantidade de telhas ela vai ser menor do que o real, né? Já que no real eu tenho é, águas, né, que estão ali trazendo inclinação naquele telhado, certo? Então, como é que a gente faz essa transformação? Através desse fator aqui, ó, que a gente chama de fator de correção, certo? Esse fator de correção, ele vai
trazer essa transformação, né, de uma área de planta, né, para uma área inclinada, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que olhar aqui, ó, quanto, né, essas águas estão inclinadas e verificar qual é o fator de correção correspondente. Então, o fator de correção, ó, o que é que seria? Seria 1 sobre o cosseno do ângulo, tá? Lembrar que esse xizinho aqui, ó, ele é em ângulo. O cosseno eu só posso aplicar para ângulo, eu não aplico para porcentagem, tá? Porcentagem seria ali uma unidade de medida, né, que a gente usa para inclinação aqui no Brasil, mas eu tenho que lembrar que cossenos, né, eu tenho que aplicar os ângulos aqui em graus, tá? Eu não posso aplicar essas inclinações em porcento, tá bom? Se a gente verificar aqui, ó, as inclinações, elas não são as mesmas, ó, em graus, né? Se a gente pegar aqui, ó, 30%, corresponde a uma inclinação de 16,7 graus, tá? Uma inclinação de 90%, ó, quase 42 graus. Então, a gente tem que ter cuidado, né, nessas inclinações aqui na hora que a gente for fazer essas transformações, beleza? Então, se a gente for analisar aqui, ó, o nosso telhado, né, é citado aqui qual é o tipo de telha que eu vou utilizar, ó, vai ser telhas fibrocimentos onduladas de 2,50 por 60, certo? Modelo aqui, o valor aqui da placa, tá? A gente vai ter que ter uma atenção, né, porque nas telhas eu vou ter uma área de sobreposição, então de área útil, né, que seria ali quanto de área que eu vou conseguir utilizar, vai ser de 2,30 por 45. Então, por exemplo, aqui eu vou ter, ó, uma telhazinha aqui, né, ó, colocando no telhado, por exemplo. Só que bem aqui, eu não vou colocar essa telha, ó, exatamente aqui, lado a lado. Eu vou ter que ter um espaçozinho de encaixe entre cada uma das telhas, que é o que eu chamo de sobreposição, certo? Então, a área útil, né, a gente está considerando esse valor aqui, ó, de 2,30 por 45. Normalmente a gente considera também as perdas, né? Essas perdas aqui, ó, na ordem de 5%, né? Que seriam perdas relacionadas à manipulação daquela coberta. Então, por exemplo, durante a manipulação de telhas pode haver quebra, né? Pode haver alguns problemas, né? Que necessite, né? Que eu utilize mais telhas do que ali o orçado, né? O previsto, né? O levantado inicialmente, tá? Então a gente considera essas perdas por segurança, beleza? Então a gente nessa questão aqui está querendo, né, analisar quanto vai ser o gasto aqui nesse tipo de coberta desse nosso exemplo. Vamos fazer essa questão aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu só pegar aqui novamente o mouse, beleza? Deixa eu apagar aqui, certo? Então, pessoal, ó, o primeiro passo vai ser a gente aplicar aqueles fatores, né, de correção nas áreas do telhado. Se a gente analisar o nosso telhado aqui, ó, ele é composto por duas águas, né? Eu tenho uma água aqui, ó, deixa eu desenhar novamente. Eu tenho uma água aqui que eu vou chamar de água 1, né? Então vai ser a área 1 do telhado, a primeira área que corresponde a essa água de inclinação de 35%. E aqui eu vou ter uma segunda, né, que vai ser a segunda área ali do meu telhado, a área 2, que vai ter uma inclinação de 45%, tá? Bem aqui a gente está vendo, ó, as nossas águas. Então o telhado, ó, ele vai ter, ó, essas inclinações aqui, certo? Bem aqui no meio, né, a gente tem, quer dizer, quase no meio, né? Mas nessa aresta aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de quê? Cumeira, né? Então vai ser a nossa cumeira. Essa cumeira aqui, ó, ela vai dividir, né, as nossas águas, como a gente está vendo aqui, certo? Então, como é que a gente vai fazer para calcular as áreas reais do telhado, né? Aqui seria a área em planta, né? A área da coberta vista ali de cima, certo? Então, como é que a gente vai transformar numa área corrigida, né, para essas inclinações? Bem simples, né? A gente vai ter que primeiro analisar quais são as medidas que estão inclinadas. Como a gente está vendo aqui, ó, aqui é a nossa cumeira, então esse 10 metros, né, a gente está vendo aqui, ele vai estar inclinado, ó,
né? Vai corresponder a essa medida aqui, né? Que seriam os nossos 10 metros. E aqui seriam 5 metros, que também vai estar inclinado, certo? Esses 6 metros aqui, por sua vez, ele não vai estar inclinado. Por quê? Porque ele vai ser o beiral do nosso telhado, né? Ele vai ser essa parte aqui, ó, que está passando, né, no nível mais baixo do telhado. Então, ele não tem uma inclinação. Logo, a gente não vai precisar apresentar, né, aplicar, vamos dizer assim, o fator de correção, certo? Então, a gente vai aplicar o fator de correção nos 10 metros e também nos 5 metros. Então, a gente vai calcular a área real do telhado. Como é que a gente faz isso, né? Seria a área 1, ela vai ser o quê, ó? Ela vai ser esses 10 metros, como a gente está vendo, né, que está inclinado, vezes o nosso fator de correção 1, certo? Porque eu vou transformar a área em planta, né, para uma área inclinada, vezes os 6 metros, né? Esses 6 metros eu não preciso do fator de correção, porque ele não está inclinado, como foi dito. A área 2, mesma coisa, ó, vai ser os 5 metros, né? 5 metros, vezes o fator de correção 2, né? Que vai estar multiplicando o quê? 6 metros, né? Isso aqui também é 6 metros. Então, 6 metros, certo? Então, o fator de correção 1, o que é que seria? Né? Seria o fator de correção para esse 35% aqui. Então, se a gente for analisar aqui, ó, o 35%, isso aqui corresponde quanto em graus? 19,29. Então, o fator de correção 1, FC1, ele vai ser o quê? Vai ser 1 sobre o cosseno, né? Como a gente disse, não posso aplicar a inclinação em porcento, eu tenho que aplicar em ângulo. Então, vai ser 1 sobre cosseno de 19,29 graus. Isso daqui vai dar quanto, ó? 1,059, certo? Então, bem simples, vou transformar esse fator de correção aqui, ó, por 1,059. E assim eu tenho minha área 1 do telhado. Fator de correção 2, né? Como é que a gente vai achar esse fator de correção 2? A gente olha aqui que a inclinação agora é de 45%. Então, eu aplico o fator de correção que seria 1 sobre cosseno de 24,23%. Isso aqui, por sua vez, vai dar um fator de correção de 1,097. Então, o fator de correção 2, ó, é 1,097. Assim, a gente acha, né, a nossa segunda área aqui do nosso telhado. Então, vamos para o slide seguinte, eu acho que vai ficar melhor aqui da gente enxergar. Vou apagar aqui. Pronto. Então, ó, aqui vai ser o nosso cálculo, né? Ó, como a gente disse, 6 vezes 10 vezes 1,059, nossa primeira área vai dar 63,54. E nossa segunda área vai dar quanto? 6 vezes 5 vezes 1,097, né? Que é o nosso segundo fator de correção. Isso aqui corresponde a 32,91. Qual seria o nosso próximo passo? Calcular a área total. A área total vai ser quanto daquela coberta? Vai ser a soma, né, da primeira área do telhado com a segunda área, né, dessa água do telhado. Então, isso daqui vai dar 96,45 metros quadrados. Então, essa é a nossa área real ali do telhado. Se a gente fosse fazer, né, sem considerar essas inclinações, ó, quanto é que daria a nossa área? Daria 6 vezes 10, né, que seria 60, e 6 vezes 5, né, que seria 30. Então, 60 mais 30, 90 metros quadrados. Só que a gente está analisando aqui, ó, que o meu telhado, ele não é plano, né, ele tem inclinações, que seriam as águas. Então, a área real, né, por considerar essas inclinações, ela não vai ser 90 metros quadrados, mas sim 96,45 metros quadrados, tá? Então, aqui a gente percebe, né, que se eu fosse fazer a compra das telhas para 90 metros quadrados, com certeza ia faltar telha, né, quando eu fosse executar esse telhado. Por quê? Porque a área real do telhado não é 90, e sim 96,45 metros quadrados, tá?
O próximo passo seria a gente verificar qual é a área útil da telha, tá? Então, a gente viu lá, ó, que os espaços, né, considerando a área útil aqui, ó, que seriam com as sobreposições dos espaços da telha, a gente tem uma placa que é de 2,30 por 45. Então, qual vai ser a área de uma placa da telha? Vai ser a multiplicação aqui dessas dimensões, 2,30 vezes 0,45. Isso daqui dá quanto? 1,035 metros quadrados, tá? E agora, pessoal, é bem simples, né? É só aplicar a regra de 3, tá? Então, eu tenho que uma telha corresponde a uma área de 1,035, como a gente está vendo, e a área total do meu telhado ela é quanto? 96,45, certo? Então, x telhas, né, vai corresponder a quanto? A 96,45. Multiplicando em cruz, a gente chega ao valor de 93,19 telhas, tá? Tenho que considerar ainda, né, os 5% a mais, que seriam das perdas. Então, seria o quê? 93,19 vezes 1,05. Isso daqui dá 97, né? Quase 98 telhas, tá? Então, a gente vai arredondar para os 98 telhas, tá? O custo, né? A gente viu que uma telha ela corresponde a R$ 35, né? Como a gente viu lá na questão. E as 98 telhas ela vai corresponder quanto? 3.000, né? Vamos explicar em cruz também. Então, o custo, né, dessas telhas seriam ali 3.430 telhas. Faltou ainda a gente falar das telhas da cumeira, né? As telhas da cumeira, ó, é bem simples, tá? Deixa eu voltar aqui o slide, que é melhor. Só um momento. Pronto. Deixa eu voltar aqui os slides. Pronto. Então, a gente calculou, ó, a área de telha para toda a nossa coberta aqui, no caso das águas, né? Mas faltou a quantidade de telhas que eu vou precisar aqui da cumeira. Como é que eu faço isso? Bem simples, ó. Se a gente analisar, né? Aqui, ó, eu vou ter uma dimensão de quanto? 6 metros, tá? Então, 6 metros aqui de cumeira, ó. Aí eu vou ter que verificar em comprimento linear quantas telhas vão caber aqui nesses 6 metros. Então, por exemplo, se eu tenho uma placa, né, aqui de, sei lá, 2,30, né, eu vou fazer o quê? Eu pego 6 metros e divido, né, as telhas da cumeira devem ser telhas específicas, né, a gente não vai utilizar esse modelo aqui que está sendo trazido, porque são placas maiores. Mas se eu tenho aqui, por exemplo, né, uma dimensão dessa telha aqui, ó, dessa cumeira, é só eu pegar essa dimensãozinha aqui, ó, que seria meu comprimento, né, dessa telha, e aí eu analiso em relação a toda a minha cumeira, certo? Que seria esse comprimento aqui, ó, que eu estou chamando de L. Então, o L, né, seria o total, eu vou dividir pelo comprimentozinho aqui da cumeira, e isso daqui vai me dar a quantidade de telhas dessa cumeira. Então, eu vou somar essa quantidade de telhas da cumeira à quantidade total, né, que a gente viu aqui, ó, né, que seriam as 98 telhas, tá? Então, aqui a gente tem os custos, né, finais aqui desse nosso sistema ali de cobertura, né, considerando ali as nossas telhas, tá? Pessoal, então, cobertas, né, seria importante vocês entenderem esses elementos, né, que são compostos da coberta, o que seria, né, ali a definição do sistema de cobertura, como eu trouxe lá da norma NBR 15575, tá? Entenderem também, né, aqueles conceitos, né, aquelas nomenclaturas trazidas por norma, né? Então a gente viu as denominações também é importante, o que é um beiral, o que é um oitão, o que é uma clarabóia, um lanternim, o que seria uma água, né, ou enfim, pano vertente, né, como a gente viu, o que seria um rincão, um espigão. Então é importante vocês conhecerem esses elementos e também entenderem, né, um pouquinho ali de orçamento, né, quanto é que eu gastaria ali, por exemplo, num telhado, tá? Então eu trouxe, né, esses dois exemplos aqui de uma forma mais resumida, né, porque a gente também vai ver outros conteúdos, tá? O segundo conteúdo que eu queria trazer, né, aqui como foco dessa revisão da avaliação do conhecimento, seria sistemas de impermeabilização. Então, o sistema de impermeabilização, né, ele é um sistema que ele visa, né, evitar que líquidos
e até mesmo gases, né, eles penetrem nas estruturas de uma construção. Normalmente a gente atribui um sistema de impermeabilização a líquidos, né? A gente evita, por exemplo, né, quando eu impermeabilizo uma laje de cobertura, eu estou evitando com que aquela laje de cobertura ela sofra com infiltrações, né, e danifique assim a estrutura, certo? Mas a gente protege também de gases, né? Se a gente parar para pensar, existem patologias ali associadas a gases, né? Que seria, por exemplo, a carbonatação, que seria a infiltração, né? Vamos dizer assim, a absorção do gás carbônico pela estrutura, que ela vai contribuir ali para a deteriorização também da estrutura, né? Ela vai trazer uma perda de vida útil da estrutura. Por quê? Porque vai acelerar o processo de corrosão das minhas armaduras. Então, o sistema de impermeabilização lá daquela laje de cobertura, ela também vai proteger que gás carbônico ele penetre ali na minha estrutura, certo? Então, vai evitar o que a gente chama de despassivação por carbonatação, que seria essa deteriorização, né? O gás carbônico ele penetra ali na estrutura, ele deixa o meio mais ácido e aí contribui com essa corrosão das armaduras que estão ali dentro, tá? Então, o sistema de cobertura ele protege de líquidos, né, mas também protege ali dos gases, né, que poderiam trazer uma diminuição da vida útil da minha laje, tá? Uma laje de cobertura, por exemplo, certo? Entre os tipos de impermeabilização, a gente tem dois tipos principais, né, que seria a impermeabilização rígida, né, como a gente está vendo aqui, ou a impermeabilização flexível, tá? A impermeabilização rígida nada mais é do que uma argamassa, né, onde eu coloco ali um aditivo, né, um aditivo seria um elemento ali que eu coloco no meu material com composição, né, de até 5% ali da composição do cimento, tá? Então, a gente coloca um aditivo ali hidrofugante, né, um aditivo impermeabilizante para evitar com que a água, né, ou os gases, eles penetrem ali naquela argamassa, certo? Ele fecha ali os poros, né, deixa o meu elemento menos poroso, tá? Então, esse seria um tipo de impermeabilização rígida. Uma argamassa polimérica, por exemplo, uma cristalização, seriam alguns exemplos para ilustrar aqui para a gente. E a flexível seria o quê? As mantas, né? Então, por exemplo, manta asfáltica, manta aluminizada, ardoseada, né? Existem várias mantas de polietileno, também alguns materiais plásticos. Normalmente são materiais derivados do petróleo, certo? Essas mantas aqui, ó, elas são muito utilizadas em lajes de cobertura. A gente vai entender também o porquê. Então, os sistemas rígidos, né, a gente tem que ter cuidado, porque são sistemas, como é o caso da argamassa polimérica, que devem ser empregados para estruturas que possuam poucas variações térmicas, poucas vibrações e estejam pouco ali expostos à iluminação, né, à exposição solar, tá? Por quê? Porque como o nome diz, o meu sistema ele é rígido, tá? Então ele não vai suportar a dilatação ali proporcionada, por exemplo, né, pelo calor ali que o Sol pode estar incidindo sobre o meu sistema. Então, é um material que não consegue se dilatar, né? E aí, se eu colocar um calor, uma vibração mais intensa, por exemplo, no estacionamento, né, que tem muito trânsito ali de carros, né? O que é que vai acontecer com o meu sistema? Ele vai fissurar, né? Por quê? Porque ele não vai conseguir absorver bem essas deformações, tá? Então, vai trazer um problema ali no meu sistema, né? Meu sistema, eu quero que ele funcione como uma vedação, né? Um sistema ali de impermeabilização. Se eu tenho um sistema todo fissurado, né? Com trincas, né? Com aberturas, logo ele não vai impedir ali com que a água ela entre ali na minha estrutura, né? Então, eu não posso permitir isso, tá? É, a gente observa, né, que esses sistemas, então, eles devem ser empregados, ó, para locais que não tenham contato, né, principalmente ali com luz solar, né, então, por exemplo, reservatórios inferiores, subsolos, piscinas enterradas, até mesmo os baldrames, né, que seriam as nossas fundações, ela não vai ter um contato ali direto com luz solar. Então, eu posso utilizar esse sistema, certo? Esse sistema, ele é mais barato, né, do que uma manta, por exemplo. Então, por isso que normalmente ele é empregado, certo? Quando eu consigo utilizar ele. Esse sistema, eu tenho que ter cuidado, né? Na aplicação das demãos, normalmente eu aplico de 2 a 4 demãos, né? Chegando ali até 3 centímetros totais, tá?
Essas demãos elas devem ser cruzadas, certo? Para fazer ali o selamento, né, do meu sistema, beleza? E os sistemas flexíveis, né? Aqui eu já consigo aplicar, ó, em locais que tenham maiores movimentações, né, ou dilatações. Então, grandes vibrações, forte exposição solar, como a gente está vendo, ó. Posso empregar aqui, no caso de laje de cobertura, né, que tem ali, recebe uma luz solar ao longo do dia, varandas também, né? Então, aqui eu tenho uma mobilidade, né, é, uma amplitude de aplicações muito maior, certo? E eu tenho vários tipos de sistemas também de mantas, né? Podem ser camadas simples ou múltiplas, estruturadas ou não, aderentes ou até mesmo flutuantes, tá? Como é que eu faço a execução dos sistemas de impermeabilização? Vou ter que ter alguns cuidados aqui, ó. Primeiro passo seria um contrapiso de regularização e nivelamento, né? Então, eu tenho que trazer nessa laje, ó, algumas inclinações, né, que vão dar escoamento da água em direção ao quê? Aos coletores ou aos meus ralos, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, que seriam aqui, ó, inclinações que eu trago, né, para escoar essa água aos meus coletores ou ralos. Essas inclinações aqui, normalmente, elas variam, né, de 0,5 a 5%, beleza? Na minha platibanda, né, o contato ali da laje com a platibanda, eu tenho que fazer o quê? O arredondamento aqui dos cantos, ó, que seriam aqui, que eu chamo de meia cana. Esse arredondamento aqui, qual seria a função desse arredondamento? Seria eu evitar com que a laje, ó, ela ficasse em contato direto com a platibanda e é que eu tivesse uma aresta, ó, que seria um ponto frágil também para infiltração. Quando eu faço, né, esse arredondamento, a água ela bate e volta, né? Ela não se acumula aqui nessa aresta, né, que seria se eu não tivesse esse arredondamento. Então, eu protejo a minha estrutura aqui também de infiltrações, certo? Segundo passo, né, teria que fazer o quê? Aplicar o primer, né, também chamado de tinta asfáltica. Esse primer, ele tem a função de fechar os poros, né, então ele faz esse selamento da superfície e também melhora a aderência, né, que vai estar ali empregado na hora que eu fizer a colocação da manta, beleza? Em relação aos nossos coletores, né? Os coletores eles precisam ser reforçados também com essas telinhas de poliéster, ó. Por que que eu tenho que reforçar os meus coletores? Porque toda a água ela vai escoar em direção aos coletores. Então, esse trecho aqui, ó, né, dos meus coletores, vai ser onde a água vai chegar com maior velocidade. Então, pode desgastar ali de uma forma mais acelerada o meu sistema. Então, essas telinhas, né, elas seguram essas deformações, né, esses esforços aqui trazidos por uma velocidade maior da água, protegendo, assim, o meu sistema de infiltrações, tá? Como é que eu faço para aplicar a manta, né, que seria depois da colocação do primer? Posso aplicar tanto com asfalto oxidado, que seria asfalto quente, ou com maçarico. Normalmente é aplicado aqui, ó, com maçarico, né, que eu aplico um calor, ela vai derretendo ali a cola da minha manta, e assim, né, depois de derreter essa cola, eu vou esticando o rolo e fazendo a colagem dessa manta. As mantas, né, eu tenho que ter um cuidado de ter uma sobreposição aqui de 10 centímetros. Eu não posso colocar, ó, uma manta ao lado da outra, por quê? Porque bem aqui eu teria um ponto frágil também para infiltração. E como é que eu faço isso? Mesma coisa lá das telhas que a gente viu, ó. Tenho que fazer uma sobreposição entre as duas camadas de manta, ó. Então, aqui seria a primeira camada, a segunda eu sobreponho aqui 10 centímetros, tá? Para trazer essa proteção a mais. Depois eu aplico asfalto oxidado nas emendas ali das mantas, certo? Também seria um cuidado a mais. E é importante, né, que eu faça também esse teste de estanqueidade. Então, o que é o teste de estanqueidade? Nada mais é do que eu verificar se a manta ela está ali cumprindo a função de impermeabilização daquela laje de cobertura, por exemplo, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu fecho os meus ralos, né, os meus coletores, depois eu encho aqui, ó, a minha coberta com a lâmina, tá vendo? De água, de cerca aqui de 5 centímetros, tá? E eu vou esperar o quê? 3 dias. Depois de passados 3 dias, eu desço na laje de baixo e verifico, né, se teve alguma infiltração. Se não tiver tido nenhuma infiltração, beleza. Aí eu abro os coletores, né, escoo ali a água e continuo a execução da manta.
Se tiver tido alguma infiltração, né, como vai ser difícil a gente identificar onde foi o ponto ali que teve aquele problema, aí a empresa vai ter que retirar todo o sistema, né, e executar novamente. Então, assim, é um sistema que tem que ser executado com muito cuidado, né? Por quê? Porque se eu fizer ele de uma maneira inadequada, eu vou dobrar o meu custo, né? Porque eu vou ter que refazer o meu sistema, certo? Então, todo cuidado, né, deve ser trazido aqui no processo de execução. Próxima etapa seria uma camada separadora, né, papel craft ou filme de polietileno, para que o contrapiso, né, que eu vou fazer ali por cima, ele não fique em contato direto com a manta. E aí, no final, a gente traz essa camada de proteção mecânica ó, ou contrapiso com a aplicação, né, ou não, dos revestimentos, certo? Então, aqui seria um sistema, né, onde eu posso ter trânsito de pessoas porque eu tenho essa camada de proteção mecânica. A minha manta, ela não fica exposta, né? Se a gente fala ali de uma manta, por exemplo, aluminizada, que é uma manta que fica exposta, né, eu não tenho essa camada de contrapiso, aí eu já não posso ter circulação de pessoas. Mas como a manta asfáltica, ela deve ter essa camada de proteção mecânica, aí eu posso ter uma circulação aqui, ó, na minha cobertura, não tem nenhum problema. Beleza? Então, essa foto ela ilustra, né, o que a gente falou, ó, regularização, seria o nivelamento, né, o primer, depois as mantas, depois a camada separadora e essa camada aqui de proteção mecânica que seria o nosso contrapiso. Ok? Eu vou falar aqui também resumidamente, né, da impermeabilização com um sistema rígido, né, que seria, por exemplo, a argamassa polimérica. Então, pessoal, um problema muito comum, né, que seria esse problema aqui da infiltração por umidade ascendente, né? Esse problema ele é originado quando eu não faço a impermeabilização, né, bem feita aqui do meu baldrame, ou não faço, né? Aí o que é que acontece? O solo, por ele ser muito úmido, né, receber aqui água de chuva, por exemplo, essa água aqui, ó, ela vai por capilaridade, né, entre os poros ali do material da minha estrutura, ascendendo até cerca aqui mais ou menos, ó, de 1 metro de altura, certo? Então, se a gente analisar essa infiltração aqui, ó, normalmente ela acontece em baixas alturas, né? E muitas vezes a gente vê, né, aquela pintura, né, aquela parede toda estourando. Por que que isso daqui está acontecendo? Muitas vezes porque eu não fiz a impermeabilização ali adequada do meu baldrame, né? Então, eu tenho que ter um cuidado aqui nessa impermeabilização para que a água ela não chegue nas minhas paredes, tá? Então, como é que eu devo fazer essa impermeabilização? Primeiro, eu tenho que identificar, né, qual seria o melhor sistema para mim. Posso fazer manta asfáltica? Posso, não tem problema. A gente viu que eu posso aplicar em qualquer ambiente uma manta asfáltica, né? Mas normalmente se utiliza uma argamassa rígida, né? Uma argamassa polimérica, no caso, um sistema rígido. Por quê? Porque ele é mais barato, né? Ele é mais barato tanto em termos de material, como também de mão de obra, certo? E aí, como é que a gente faz a aplicação, né, aqui dessa impermeabilização do meu baldrame? Bem simples. Primeiro, eu tenho que ter o cuidado do preparo da superfície, né? Então, eu vou limpar ali os meus baldrames, ó, tirar poeira, terra, esmaltantes, né? Qualquer material que atrapalhe aqui a aderência, né, do sistema de impermeabilização no baldrame. Em seguida, eu aplico uma argamassa impermeável, né, que seria uma argamassa polimérica, aqui de uma parte de cimento para três de areia, né, com aditivo, por exemplo, impermeabilizante. Então, eu vou aplicando aqui a argamassa, ó, normalmente em espessura, né, de 1,5 a 2 centímetros, tanto na face superior, ó, onde vai ter os meus bloquinhos aqui de alvenaria, como também pelo menos 15 centímetros aqui, ó, nas minhas laterais, tá? Que eu também vou conseguir segurar melhor essa água aqui que vai ter em contato com a minha parede, tá? Então, vai ficar assim, ó, 15 centímetros nessa direção e aqui na parte superior. Em seguida, a gente aplica também um primer, né? Esse primer ele traz uma proteção também a mais, tá? Normalmente se aplica o primer ao longo de toda a extensão do baldrame. Lembrar que o primer, ó, ele tem que ser aplicado pelo menos em duas demãos. Eu não aplico em só uma, tá? Porque senão eu não tenho um bom funcionamento ali do meu sistema. Então, o primer ele deve ser aplicado, ó. Primeiro, eu vou aplicando, por exemplo, na vertical. Então, aplico minhas demãos bem aqui, ó, todas no sentido aqui vertical, né?
E depois eu venho com outra demão no sentido horizontal. Isso daqui vai trazer o quê? Vai trazer um selamento melhor, né? Aqui da minha viga baldrame, né? Por quê? Porque eu apliquei nos dois sentidos, certo? Em seguida, a gente aplica, ó, a argamassa nos três primeiras fiadas da alvenaria, né? Então, eu trago uma proteção também a mais, né? Imagina que se a água, por exemplo, ela conseguiu chegar aqui, aí bem aqui, ó, ela vai ser barrada. Se ela conseguir chegar bem aqui, aí bem aqui ela vai ser barrada, entendeu? Então, a gente está protegendo o meu sistema aqui, ó, dessa infiltração cada vez mais, né, ascendente, né? Que chega ali num metro de altura, tá? E para fechar, a gente aplica a argamassa também polimérica no primeiro metro de reboco, né? Esse seria um procedimento também de prevenção, né? Quando eu aplico aqui essa argamassa nesse primeiro metro, né? Eu estou protegendo ainda mais o meu sistema aqui contra essa umidade ascendente, beleza? Então, pessoal, é isso, né? Fora esses conteúdos, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha também no preparo de canteiro de obras, né? Que seriam ali a NR18. Então, como é que eu faço um preparo do canteiro de obras? Tem que analisar ali a deposição, né? O layout do canteiro, onde é que eu devo colocar os materiais, né? A central de argamassa, as ferragens, né? Enfim, todos os locais. Então, eu tenho que estudar, né? Quais seriam os melhores locais ali em termos logísticos de colocação desses materiais e também os dimensionamentos de canteiro, né? Como é que eu faço um dimensionamento, por exemplo, de instalações sanitárias, né? Vocês vão ver que lá na norma ele fala o quê? Que no caso de um banheiro, por exemplo, nas peças sanitárias, né? Vaso sanitário, enfim, eu tenho que prever, né? Um vaso, por exemplo, uma bacia sanitária, a cada 20, né? Funcionários, certo? No caso de chuveiro, eu coloco um a cada, no caso agora, 10 pessoas, certo? 10 funcionários. Por quê? Porque os chuveiros vai ter um período ali, por exemplo, início do dia, né? Que eu vou ter uma demanda maior de utilização daqueles chuveiros. Então, eu vou ter que prever mais chuveiros do que, por exemplo, bacias sanitárias, certo? Então, dá uma olhadinha aí nesses dimensionamentos, né? Pé direito ali 2,50, né? Se for, por exemplo, o dormitório com beliche, pé direito vai para 3 metros, tá? Porque também pode ser que tenha alguma coisa assim na prova de vocês em relação a esse dimensionamento de canteiros, certo? Fora isso, também revestimentos argamassados, né? Eu acredito que essa parte aí vocês também já devem ter visto com a Lilian, né? A professora Lilian. Mas revestimentos argamassados seriam o quê? Né? Seriam ali chapisco, embolso, reboco, né? Qual é a função ali desses revestimentos argamassados, né? O chapisco seria ali de aderência, uma espessurazinha menor, né? O embolso seria ali mais voltado para uma regularização, né? Então eu vou corrigir as imperfeições da minha parede, evitar ali os embarrigamentos dessa parede. E o reboco seria uma camada de acabamento, né? Seria uma camada ali que eu utilizo uma areia mais fina. Por quê? Porque eu quero trazer uma estética ali mais bem acabada, né? O reboco muitas vezes já é a camada final que já vai receber o quê? A minha pintura, por exemplo, a colocação de um revestimento. Posso colocar um embaçado, né? Uma massa acrílica também, mas o reboco ele já tem uma função mais estética, tá? Então seriam esses quatro conteúdos aí na parte de técnicas construtivas, beleza? Agora a gente vai fazer uma revisãozinha também rápida, em relação ao gerenciamento de obras, tá? Então, gerenciamento de obras, eu quero que vocês foquem mais nessa parte de produtividade e na parte também do Lean, né? Em produtividade, é importante vocês entenderem alguns conceitos, né? Então, eu vou trazer aqui de uma forma concisa, né? Uma forma mais breve, que é uma revisão, né? Não seria ali uma aula, mas para vocês relembrarem, né, o que seria ali a produtividade. Então, a produtividade ela é uma medida de eficiência com que os recursos de entradas de um sistema de agregação de valor são transformados em saídas, tá? Então, eu vou analisar ali os meus resultados, né, que seriam as minhas saídas, em termos ali do quanto eu empreguei inicialmente, né, que seriam ali as minhas entradas, tá? Essa eficiência da transformação de um produto final em relação aos recursos que eu empreguei inicialmente, eu vou analisar ali a eficiência do meu processo. Isso aí é o quê? É a minha produtividade, tá? Então, quando a gente compara alguns sistemas, né, construtivos, para a gente entender melhor aqui essa comparação, essa definição de produtividade,
A gente pode analisar alguns sistemas construtivos em termos de produtividade, por exemplo, concreto armado, né, como a gente está vendo aqui, ó, e o concreto pré-fabricado. Qual seria, né, o sistema mais produtivo, que tem uma maior produtividade? E aí, pensem um pouquinho. Acredito que muitos vão dizer que seria o pré-fabricado, mas não, né? A resposta aqui depende. Por que depende? Porque vai depender do que eu estou analisando. Se a gente analisar a mão de obra, realmente pré-fabricado, né, ele vai ter um desempenho melhor ali em termos de eficiência. Por quê? Porque eu preciso de menos mão de obra para produzir ali a minha estrutura, né? Então, é uma mão de obra menor, vamos dizer assim, para chegar na mesma estrutura. Tempo de execução, né? Qual seria ali o mais produtivo? Talvez, né? Vai depender muito ali das duas coisas, ó. Tempo de execução vai ser o quê? Normalmente pré-fabricado. Por quê? Porque o material chega pronto na minha obra e eu só faço os encaixes, né, do sistema, e aí eu não preciso esperar o concreto secar, por exemplo, né? Então eu tenho um sistema que ele é mais produtivo. Mas quando a gente fala de produção, ó, que seria o tempo para eu fazer ali aquele sistema, o pré-fabricado talvez demore mais, né? O tempo ali de secagem do concreto ele é o mesmo. Só que o pré-fabricado eu faço esse sistema ali numa fábrica e depois eu ainda tenho que transportar para a minha obra, né? Então é um sistema que pode ser que demore mais ali em termos de execução, de, de produção, né? De ficar pronto ali no final. E custo, né? Em custo, normalmente é mais produtivo o quê? O concreto armado. Por quê? Porque é um sistema mais barato, né? Eu tenho um controle de qualidade ali menor, uma mão de obra especializada em termos uma mão de obra menos especializada do que o pré-fabricado, né? Então, normalmente o armado ele é mais barato, né? Tem um custo menor, assim seria ele mais produtivo em termos de custo do que o concreto pré-fabricado. Beleza? É, e como é que a gente faz aqui, né, analisar o que é que afetaria essa produtividade? Que a gente chama de alavancas de produtividade, certo? Então, a produtividade, ó, ela pode ser influenciada por vários fatores, como planejamento e execução de empreendimentos, né? Então, quando eu faço um planejamento melhor ali de execução, né, que eu divido, ó, como a gente está vendo, faço um last planner, né? Dividindo meu planejamento em curto, médio e longo prazo, faço uma compatibilização, por exemplo, em BIM, né? Tenho esses cuidados maiores ali de planejamento, né? Logicamente, eu tendo a ter um processo mais produtivo, certo? Por quê? Porque ele é mais organizado, tá? Adoção de métodos de gestão, ó, quando eu aplico aqui conceitos Lean, né? Seriam ali conceitos para evitar desperdícios, né? Em termos de tempo, mão de obra, né? De material também. Eu também melhoro ali a minha produtividade. Quando eu trago também aspectos de gestão de suprimentos, gestão de contrato, né? Estou melhorando aqui o meu sistema, né? Então eu tendo a crescer ali em termos de produtividade. Equipamentos mais modernos, né? Também trazem melhorias em produtividade, certo? Então, por exemplo, a produção de uma estaca hélice contínua. Meu equipamento ele é muito mais moderno do que, por exemplo, uma estaca, sei lá, Frank, né? Ou uma estaca pré-moldada. Então, é um sistema que tende a ser também mais produtivo. Por quê? Porque é um sistema mais moderno, eu consigo controlar ali execução em termos de verticalização, em termos de rotação, em termos de profundidade. Então, é um sistema otimizado, sabe? Materiais, ó, existem alguns materiais que são mais eficientes, métodos construtivos, né? A gente fez até a comparação do pré-fabricado com concreto armado. Assim também a estrutura metálica, né? Normalmente ela é mais rápida de ser executada, então tende a ter uma produtividade maior em termos de execução. Melhorias em projetos, né? A gente falou até da utilização do BIM, também teria o Lean Design, né? Que seria aplicado ali para projetos. E qualificação de mão de obra, né? Quanto mais qualificada é a minha mão de obra, quanto mais treinamento, maior motivação dos funcionários, né? Mais eu tendo a ter também essa mão de obra produtiva, tendo a aumentar a minha produtividade, certo? Então, também seria um aspecto importante para essa produtividade, beleza? E para a gente fechar, pessoal, como é que a gente faz para controlar essa produtividade?
através do que a gente chama, ó, de indicadores de desempenho na construção civil. Posso ter diversos indicadores, ó, o RUP, né, que seria a razão unitária de produção, consumo unitário de materiais, percentual de planos concluídos, entre outros fatores, certo? A gente vai focar aqui nesses dois primeiros, né, na nossa revisão, o RUP e o custo unitário de materiais. Então, a razão unitária de produção, o que é? Né? É um indicador que visa mensurar a produtividade da mão de obra, tá? Ele é calculado a partir do esforço acumulado, né? O número de horas, homens-hora, em relação ao serviço executado. Então, como é que eu faço essa análise aqui, ó? Vamos considerar esse primeiro cenário. A gente vai considerar que uma obra ela vai precisar de 4 pessoas para terminar 2 metros quadrados de alvenaria em 1 hora. Qual vai ser o meu RUP? Né? Vai ser isso aqui, ó, essa fórmula. Então, tempo, né, que seria o quê? 1 hora, certo? 4 homens, né, que seria minha mão de obra, dividido pela quantidade de serviço. Qual é a quantidade de serviço? 2 metros quadrados de alvenaria. Então, isso aqui vai dar quanto? 2. 2 homens-hora, né, por metro quadrado. Beleza? Esse é o meu primeiro cenário. E o meu segundo cenário? Meu segundo cenário, que não está aqui, né, eu poderia ter, sei lá, menos homens-hora, menos pessoas, né, no mesmo tempo para o mesmo serviço. Se a gente analisar, ó, por exemplo, vamos supor que fossem 2 homens, 1 hora por 2 metros quadrados. Isso aqui me daria um RUP de quanto? De 1 homem-hora por metro quadrado. Então, o que é que isso daqui está indicando, né? Um RUP menor. Um RUP menor está indicando que eu vou precisar de menos pessoas ou menos horas para produzir a mesma quantidade de serviço, que seria 1 metro quadrado. Então, isso daqui é um indicador de produtividade. Por quê? Porque se eu preciso de menos pessoas para produzir a mesma quantidade, logo a minha mão de obra ela é mais produtiva, entendeu? Então, eu posso utilizar esse indicador para controlar essa produtividade. E no custo unitário de materiais, como é que eu faço? Aí eu vou analisar a quantidade de material que eu estou utilizando, ó, em relação à quantidade, né, de serviço. Então, por exemplo, ó, vamos supor que numa obra, né, eu preciso de 100 tijolos para fazer 4 metros quadrados de alvenaria. Qual é o meu custo unitário de material? Bem simples, 100 tijolos por 4 metros quadrados. Isso aqui vai representar 25 tijolos por metro quadrado. Só que a gente pode ter alguns imprevistos em obra, né? Eu posso ter alguns tijolos, ó, que foram quebrados, né? Alguns tijolos também, ó, que foram furtados, né? Acontece isso daqui, né? Não é só nos sonhos, mas isso aqui também acontece, tá? Então, se a gente analisar aqui, ó, devido a esses imprevistos, eu vou utilizar mais material, né? Então, eu vou precisar dos mesmos 100 tijolos para fazer a parede, só que 8 ainda foram quebrados, né? E 12 também foram furtados. Então, eu vou ter que somar esses 100 com 8 mais 12, né? Isso aqui dá quanto? 120 tijolos para a produção, ó, do mesma quantidade de alvenaria, que seriam uns 4 metros quadrados. Então, nessa segunda situação, ó, eu vou precisar de mais tijolos por metro quadrado. E aí eu pergunto a vocês, qual desses dois cenários, ó, a utilização de material ela foi mais produtiva? Mais produtiva no primeiro, né, pessoal? Por quê? Porque eu vou precisar de menos tijolos para produzir a mesma quantidade de serviço. Então vai sair mais barato aquela parede, né? Eu vou ter um serviço até mais rápido ali, já que eu vou utilizar menos tijolos, muitas vezes, né, em termos de execução. Porque durante a manipulação eu posso quebrar, eu vou ter que ir lá pegar outro tijolo, né? Então é muito mais produtivo, né? O sistema que eu utilizo menos material para a mesma produção ali em termos de quantidade de serviço. Ok, pessoal? Pois, pessoal, encerro aqui essa revisão, né, da avaliação aqui do conhecimento, tá? É, façam ali um estudo, né, desses conteúdos de construção civil, como foi dito na parte técnicas construtivas, né? Na parte também aqui de gerenciamento de obras, mais voltada ali à produtividade, há também ao pensamento Lean, né? Que seria o Lean Construction, tá? E no mais, desejo a vocês uma boa prova, certo? E qualquer dúvida, né, também coloco ali o meu contato, né, à disposição de vocês.
para vocês tirarem essas dúvidas através do meu e-mail, tá bom? Boa prova, pessoal. Um abraço e até a próxima.